Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou André Ponte, sou do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vocês que acompanham sempre. Vocês que estão chegando pela primeira vez, também sejam todos bem-vindos. Aqui no canal falamos sobre vários assuntos, televisão, famosos, espiritualidade, muita coisa a gente fala aqui, vocês que acompanham. Hoje eu vou ler para vocês uma suposta carta, suposta porque foi retirada da internet, então não temos como comprovar a veracidade, mas por isso que a gente fala que é suposta. Uma suposta carta do ex-presidente Tancredo Neves. Essa suposta carta ela saiu em 2015 no site radioboanova.com.br. Vou ler e aí vocês façam os comentários de vocês, o que vocês acham, pode deixar os comentários aqui e eu também falo um pouquinho. Vamos lá. Amigos e companheiros espiritualistas da nação brasileira. Nosso país passa por momentos incomuns em seu cenário político, econômico e social, mas, sobretudo, por uma crise sem precedentes de ordem espiritual, a qual se faz perceber nos desdobramentos do nosso momento político e na conjuntura socioeconômica da qual estamos todos inseridos e imersos. Não podemos ignorar a palavra de Allan Kardec, que ao registrar que, de ordinário, são eles, quer dizer, os espíritos, que vos dirigem, sob esse pensamento que traduz a realidade da vida dos bastidores de todas as ações humanas. Sabemos que as dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro não são somente da parte daqueles que detêm o poder ou que o veem fugir de suas mãos. Nós enfrentamos, nesse momento, um dos casos mais graves de obsessões complexa num âmbito generalizado em nossa nação. O país passa por uma crise espiritual, na qual as forças da oposição ao progresso culminaram com a derrocada de valores e conquistas do povo brasileiro, afetando em grande medida as instituições públicas. Tudo isso levando-se em conta que, desde os bastidores da vida, espíritos representantes das sombras, das trevas mais ínferas têm manipulado suas marionetes, políticos, homens públicos, empresários e homens do povo, desde as pessoas mais comuns, até aquelas que a algum grau detêm poder ou liderança sobre a multidão, e ainda as que formam opinião e são capazes de influenciar a situação reinante, a qual a cada dia agrava-se aos passos claros. Não podemos desconsiderar que a arma da qual se utilizam os representantes das trevas deste século é eficiente o bastante para minar as forças daqueles que querem acertar, pois formam quadrilhas, grupos de poder para os quais é mais importante sua manutenção no poder, a qualquer custo, do que o bem-estar do povo e das instituições que zelam por nosso futuro promissor como nação. Não nos esqueçamos de que por trás de homens estão as hostes espirituais da maldade, que fazem de tudo para saquear os cofres públicos, solopar a economia, fraudar, corromper os valores éticos, assim roubando do povo brasileiro o sono e sossego, ou a fé em dias melhores. A estratégia dessas entidades consiste, em larga medida, em promover a desgraça daqueles homens e daquelas instituições que ainda acreditam e representam o bem, a honestidade, a retidão de caráter e os valores que os tornaram ao longo dos séculos. A grande nação que somos é a política das trevas, por meio de suas marionetes encarnadas, a deturpar tanto o significado quanto a razão, mesmo da ética e de valores nobres e sadios, mediante o assassinato da fé do povo, alardeando uma visão populista ao mesmo tempo que encobre sua verdadeira face, de estandarte do mal e das forças da escuridão. Estamos em plena guerra espiritual, na qual o campo de batalhas está cada vez mais próximo de nós, de nossas famílias, de nossas vidas. Não mais podemos pensar num tempo de tranquilidade ou de aparente segurança, pois ninguém está seguro diante dos lobos, travestidos de peles de ovelhas, com seus discursos preparados para enganar e levar a multidão a erro. Em troca, deixam as migalhas caírem de seus cofres particulares ou dos cofres e das contas bilionárias das quadrilhas que tomaram de assalto e aparelharam o governo, o país e as instituições que deveriam nos representar. Mas não, estão sós esses homens que assim agem.
como marionetes das forças das trevas. Eles representam um forte aparato de guerra, que é utilizado a fim de retardar o progresso e fazer com que as instituições do bem sejam afetadas diretamente pela força, a arrogância, as mentiras e as pretensões das quais se valem para fazer afundar o barco da nação brasileira. A política faliu, os homens públicos faliram, muitas empresas sucumbiram mediante o abuso daqueles que tentam dominar a qualquer custo e inclusive muitos homens de bem. Muitas pessoas de boa vontade, iludidas, deixaram-se levar pelas promessas vãs, pelas políticas públicas populistas, com seu idealismo patética, distribuir suas migalhas que ainda hoje retém a população mais sofrida na situação de dependência crônica dos programas forjados, para iludi-la, visando a ignorância do povo acerca do que se comete nos bastidores. Misérias e bolsas oportunistas são oferecidas a gente pobre, mas também aos ricos, enquanto os lobos vorazes pilham a economia e buscam se manter disfarçados de ovelhas, no comando de uma das maiores nações do planeta. Não nos enganamos, meus amigos, pois não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas, como disse o apóstolo Paulo, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Em outras palavras, a guerra não é contra homens apenas, com efeito, é de ordem espiritual. Nosso discurso não é meramente político, mas de convicção espiritual da realidade dos seres trevosos com os quais lidamos. Quem é incapaz de perceber a gravidade da hora, o estiramento das convicções e o assalto aos valores em pleno curso, deve-se indagar honestamente se sua visão já não está comprometida pelos feiticeiros da hipnose vigente, pelos artífices da derrocada da nação brasileira, dos dois lados da vida. Por isso, hoje não nos resta uma alternativa plenamente confiável, embora vislumbremos a possibilidade de modificar esse panorama, dando um novo rumo ao nosso futuro. Se por um lado não se apresenta alguém que reúna condições genuínas e plenas de representar a nação e o povo brasileiro, fazendo frente a esta marca da corrupção, que avassala desde Brasília até a base mesma da sociedade, isto é, o povo comum. Pelo menos nos resta a alternativa de optarmos por uma ética, ou quem sabe pela possibilidade de mudar uma vez que o horizonte não nos aponta um líder, ou uma liderança isenta de chances de perturbar o erro, ou mais modestamente diante do quadro dramático em que se vê a nossa nação. Errar menos já seria muito de bom grado diante do extremo a que chegaram os representantes eleitos, democraticamente pelo nosso povo, iludido pelas promessas, as mentiras, as ideologias de um governo, dos mais corruptos que a história do Brasil já conheceu, diante da tamanha manipulação mental, hipnótica e sensorial, empregada por aqueles que formaram a quadrilha, que nos governa desde os bastidores do Palácio da Alvorada até os bastidores da vida. Sem dúvida, errar menos já significa grande avanço. Nosso momento é grave, não somente economicamente, mas espiritualmente falando, sobretudo do ponto de vista espiritual, pois sabemos com o mínimo de perspicácia e observação que forças ocultas estão em plena concentração na tentativa de afundar o barco da nação brasileira, sobre a qual já foi dito um dia que deveria ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Segundo podemos constatar, está parando, está enfermo e precisa urgentemente de uma cirurgia moral, ética e espiritual. Gente, essa carta, ela é enorme, eu vou colocar lá na descrição do vídeo, porque senão vai ficar muito longa e cansativa para vocês assistirem, depois vocês podem ler, tá? Ela foi psicografada pelo Robson Pinheiro, através do espírito de Tancredo Neves, na companhia dos espíritos José do Patrocínio e Getúlio Vargas. Então,
Ela é de 2015, 10 de agosto de 2015, foi publicada no site radioboanova.com.br. Eu vou pôr ela na íntegra aqui na descrição do vídeo, aí vocês podem ler com calma, refletir, porque ele fala do momento político, né, que o Brasil vivia e ainda vive, né, até os dias de hoje. Essa carta, embora ela foi publicada em 2015, estamos em 2019, quase 2020, muita coisa mudou, mas permanece ainda em situação calamitosa o Brasil, digamos assim. Eu fico por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Curta a nossa página no Facebook, link está aqui. Acesse o nosso site colunadatv.com, o link está aqui. Até o próximo.